A Lei Magnitsky, frequentemente mencionada em debates sobre sanções internacionais, direitos humanos e geopolítica, representa uma inflexão fundamental na arquitetura jurídica da política externa moderna. Ela não é apenas um instrumento normativo que visa punir indivíduos específicos por violações de direitos humanos. Ela é, sobretudo, a expressão institucionalizada de um novo tipo de moralização da diplomacia, que busca substituir a lógica abstrata das relações entre Estados por uma responsabilização direta e nominal de indivíduos considerados perpetradores de abusos graves. Para compreender a Lei Magnitsky em toda sua complexidade, é necessário ir além de sua formulação jurídica e explorar as camadas políticas, históricas e filosóficas que a sustentam. O ponto de partida factual da Lei Magnitsky remonta ao caso do advogado russo Sergei Magnitsky, que, ao investigar um esquema de corrupção de larga escala envolvendo autoridades fiscais e policiais russas, foi preso, torturado e posteriormente morto sob custódia estatal em 2009. Magnitsky havia descoberto que cerca de 230 milhões de dólares haviam sido desviados dos cofres públicos russos por meio de um esquema de reembolsos fraudulentos de impostos. Ao expor esse esquema, Magnitsky não apenas confrontou interesses poderosos dentro do aparato estatal, mas também se tornou símbolo de um novo tipo de vítima política, o cidadão global que, ao tentar proteger a legalidade interna de seu país, é aniquilado por um Estado que opera com impunidade e violência sistêmica. Sua morte, documentada com precisão e denunciada internacionalmente, gerou reações profundas em setores da sociedade civil, da imprensa internacional e de legisladores ocidentais. A resposta institucional mais relevante a esse episódio foi a aprovação do Magnitsky Act pelo Congresso dos Estados Unidos em 2012. Inicialmente restrita a sanções contra funcionários russos diretamente envolvidos na prisão, tortura e morte de Sergei Magnitsky, a legislação foi posteriormente expandida para abranger qualquer indivíduo estrangeiro considerado responsável por graves violações de direitos humanos ou corrupção sistêmica. Com isso, a Lei Magnitsky tornou-se não apenas uma sanção dirigida à Rússia, mas um modelo jurídico exportável, replicado por países como Canadá, Reino Unido, Estônia, Lituânia e, mais recentemente, pela União Europeia. Ela representa uma ruptura com os mecanismos tradicionais de sanção, que se baseavam na punição estatal generalizada, embargo econômico, corte de relações diplomáticas, isolamento multilateral, e inaugura um novo paradigma, o da sanção seletiva, dirigida a indivíduos com nome, sobrenome, contas bancárias específicas e ativos rastreáveis. Esse novo modelo tem implicações jurídicas profundas. Em primeiro lugar, ele rompe com a lógica clássica da imunidade soberana, ao transferir o foco das sanções do Estado enquanto entidade jurídica para os agentes específicos do Estado que atuam de forma abusiva. Em segundo lugar, ele introduz um elemento de julgamento moral explícito na política externa, na medida em que a imposição das sanções depende de uma avaliação substantiva do comportamento ético dos indivíduos sancionados. Em terceiro lugar, ele redefine o conceito de universalidade dos direitos humanos, ao pressupor que esses direitos são exigíveis em qualquer jurisdição, e sua violação pode ser punida independentemente da nacionalidade da vítima ou do agente. Essa universalidade prática, que ultrapassa as fronteiras simbólicas da soberania, opera como fundamento normativo para a expansão transnacional das sanções. No entanto, a operacionalização da Lei Magnitsky exige mecanismos robustos de coleta de evidências, cooperação internacional e rastreamento financeiro. As sanções previstas incluem congelamento de bens sob jurisdição dos países que adotam a legislação, bloqueio de contas bancárias, impedimento de transações financeiras e proibição de entrada no território desses países. Tais medidas só são eficazes quando existe um sistema financeiro internacional suficientemente integrado e transparente, que
que permita identificar os ativos e as rotas utilizadas por indivíduos sob suspeita. Por isso, a eficácia da Lei Magnitsky depende da aliança entre instituições de investigação criminal, organismos de inteligência, bancos e organismos reguladores. Ela é, nesse sentido, um produto do mundo pós-globalização, onde o fluxo de capitais é constante e a interdependência jurídica entre Estados, embora limitada, é crescente. A seletividade das sanções também levanta questões éticas e políticas complexas. Quem decide quem será sancionado? Com base em quais evidências? Segundo quais critérios? O risco de instrumentalização política é evidente. Países podem utilizar a retórica dos direitos humanos como justificativa para perseguir adversários geopolíticos, ao mesmo tempo em que ignoram ou minimizam abusos cometidos por aliados estratégicos. O caráter unilateral das sanções, ou mesmo a coordenação entre poucos Estados aliados, pode comprometer a legitimidade do processo, sobretudo em contextos nos quais a evidência documental é escassa ou o acesso à justiça é bloqueado por regimes autoritários. Em outras palavras, a Lei Magnitsky não está isenta de ser apropriada como ferramenta de política externa, disfarçada sob a aparência de imparcialidade jurídica. A despeito dessas tensões, é inegável que a Lei Magnitsky inaugurou um novo campo de ação internacional. Ela permitiu que vítimas de violações, muitas vezes esquecidas ou ignoradas por sistemas judiciais falhos, encontrassem algum grau de reconhecimento e justiça. Ao dar nome e rosto aos agressores, ela opera uma personalização da responsabilidade que contrasta com a impunidade estrutural vigente em muitos contextos. Ao mesmo tempo, ela pressiona as estruturas estatais, ao demonstrar que atos de repressão interna podem ter consequências internacionais tangíveis. A presença de sanções em nome da Lei Magnitsky impõe custos reputacionais e financeiros significativos, mesmo que não consiga reverter diretamente as violações cometidas. Essa tensão entre eficácia prática e valor simbólico define a ambivalência do dispositivo jurídico. Por um lado, ele é limitado, não pode obrigar regimes autoritários a mudar de comportamento, nem garante justiça plena às vítimas. Por outro lado, ele é transformador, introduz uma nova linguagem moral na diplomacia, revela conexões entre finanças globais e direitos humanos e expande o alcance das normativas jurídicas internacionais. Em termos filosóficos, a Lei Magnitsky representa a tentativa de reconciliar dois imperativos até então díspares: o imperativo jurídico do Estado de Direito e o imperativo ético da responsabilidade moral. Através dela, o direito internacional se aproxima, mesmo que de forma parcial e imperfeita, da promessa kantiana de uma comunidade cosmopolita regida por princípios universais. A expansão global da legislação inspirada na Lei Magnitsky também evidencia a emergência de uma nova cartografia de poder normativo. Ao serem adotadas por diferentes países, com sistemas jurídicos, tradições políticas e interesses geoestratégicos distintos, essas leis criam uma rede transnacional de punição seletiva, que ultrapassa as limitações do Tribunal Penal Internacional e de outros mecanismos multilaterais. Essa rede atua de forma autônoma, articulada por governos que compartilham valores normativos mínimos e interesses políticos convergentes. Ela constitui uma forma de poder suave, mas eficaz, que reforça a ideia de que certos comportamentos ultrapassam os limites da aceitabilidade moral no cenário global. Entretanto, essa rede também revela disparidades profundas. Países com maior poder financeiro e geopolítico conseguem impor sanções com efeitos reais, enquanto nações periféricas ou com estruturas financeiras limitadas não conseguem aplicar medidas equivalentes com a mesma eficácia. Além disso, a assimetria no uso da legislação pode gerar ressentimento e alimentar narrativas de imperialismo moral, nas quais os valores ocidentais seriam impostos unilateralmente a outras culturas e sistemas políticos. Essa crítica, embora frequentemente instrumentalizada por regimes autoritários, aponta para um dilema real.
como universalizar os direitos humanos sem reproduzir padrões coloniais de dominação. O problema da seletividade torna-se ainda mais agudo quando se observa a ausência de sanções contra aliados estratégicos de potências ocidentais, mesmo diante de evidências contundentes de violações. O silêncio diante de certos abusos e a retórica inflamável diante de outros comprometem a credibilidade da aplicação da lei. A eficácia da Lei Magnitsky depende, portanto, não apenas da robustez técnica de sua implementação, mas da coerência política de sua aplicação. Sem essa coerência, o instrumento perde sua força moral e transforma-se em mais uma ferramenta geopolítica entre tantas. Diante desse cenário, a Lei Magnitsky pode ser entendida como uma arena de disputa entre diferentes modelos de ordem internacional. De um lado, a visão normativa, na qual os direitos humanos são universais, indivisíveis e exigem mecanismos de responsabilização que ultrapassem a soberania estatal. De outro, a visão realista, na qual a soberania continua sendo o princípio organizador das relações internacionais e qualquer intervenção externa é vista com suspeita. A Lei Magnitsky encarna essa tensão. Ela é, ao mesmo tempo, um avanço do cosmopolitismo jurídico e um instrumento da política de poder. Seu destino dependerá de como essas duas forças se equilibrarão nas próximas décadas. A compreensão profunda da Lei Magnitsky exige, portanto, uma abordagem que articule direito, política, economia e filosofia. Trata-se de um dispositivo normativo com implicações estruturais sobre como entendemos justiça, responsabilidade, soberania e moralidade no sistema internacional. Mais do que uma sanção, ela é um sintoma, e talvez também um catalisador, de transformações mais amplas que afetam a maneira como os Estados interagem, como os indivíduos são protegidos ou perseguidos, e como as sociedades globais negociam os limites entre autoridade, liberdade e dignidade. Nos próximos blocos, aprofundaremos as implicações geopolíticas concretas da aplicação da Lei Magnitsky em diferentes países, os casos emblemáticos em que ela foi mobilizada, sua relação com o direito internacional clássico e as perspectivas para seu fortalecimento ou declínio diante do novo cenário multipolar. A aplicação prática da Lei Magnitsky em diferentes contextos geopolíticos evidencia tanto sua potência normativa quanto suas limitações operacionais. À medida que essa legislação se dissemina em países com pesos diversos na ordem internacional, ela revela não apenas as possibilidades de uma governança moralizada das relações exteriores, mas também os embates ideológicos e estratégicos que tal proposta inevitavelmente suscita. Compreender como a Lei Magnitsky opera em casos concretos e como é recebida pelos regimes afetados exige uma análise detalhada das situações específicas em que ela foi acionada, dos mecanismos jurídicos e diplomáticos mobilizados e das reações institucionais que ela provoca. Essa análise deve ser conduzida com racionalidade rigorosa, atenta à complexidade dos sistemas jurídicos envolvidos e à natureza ambígua da relação entre direito e poder na política internacional. Um dos casos paradigmáticos da aplicação da Lei Magnitsky ocorreu na Arábia Saudita, após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em outubro de 2018. O crime, executado dentro do consulado saudita em Istambul, foi imediatamente atribuído a agentes estatais operando sob ordens diretas de autoridades de alto escalão do regime saudita. A brutalidade do assassinato, a tentativa de encobrimento e a natureza política da execução tornaram o episódio um símbolo internacional da repressão autoritária exercida contra dissidentes. Diversos países ocidentais, entre eles Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, responderam ao caso impondo sanções a indivíduos sauditas diretamente envolvidos, utilizando dispositivos legais inspirados na Lei Magnitsky. Foram bloqueados bens, revogados vistos e instituídas restrições de entrada. No entanto,
As sanções evitaram atingir diretamente figuras centrais do regime, como o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, apesar das evidências que sugeriam seu envolvimento ou consentimento. Esse episódio ilustra com clareza os limites políticos da aplicação da lei. Quando o interesse estratégico de manter boas relações com um aliado regional poderoso se sobrepõe ao imperativo de justiça, a aplicação das sanções torna-se seletiva, gerando críticas quanto à sua legitimidade. Embora tecnicamente a Lei Magnitsky permita sanções a qualquer indivíduo envolvido em violações graves de direitos humanos, independentemente de sua posição ou país de origem, na prática ela é filtrada por considerações diplomáticas, comerciais e militares. A discrepância entre o discurso normativo e a execução concreta mina a confiança pública e reforça a percepção de que a lei é usada de forma instrumental. Outro caso ilustrativo é o da China, particularmente no que diz respeito à repressão contra os uigures na região autônoma de Xinjiang. Documentos, imagens de satélite, testemunhos e relatórios de organizações internacionais documentaram amplamente a existência de campos de reeducação, vigilância em massa, desaparecimentos forçados, esterilizações e outras práticas que, em muitos relatórios, configuram crimes contra a humanidade. Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções a oficiais do Partido Comunista Chinês ligados à governança de Xinjiang. Essas sanções foram imediatamente contestadas por Pequim, que respondeu com contra-sanções direcionadas a políticos e acadêmicos ocidentais, classificando as medidas como interferência inaceitável em assuntos internos. A escalada retórica e diplomática entre as partes transformou o uso da Lei Magnitsky em mais um elemento da disputa geopolítica sino-ocidental. O caso chinês demonstra como o uso de uma ferramenta jurídica ostensivamente moral pode intensificar tensões políticas de larga escala. Quando a sanção de indivíduos é percebida por uma potência como ataque à sua legitimidade interna ou como parte de uma estratégia de contenção, a resposta deixa de ser jurídica e passa a ser estratégica. A eficácia da sanção, nesse cenário, não é apenas uma questão de impacto financeiro ou reputacional, mas um elemento na configuração do equilíbrio global de poder. A aplicação da Lei Magnitsky, portanto, entra em zona de ambivalência. Quanto mais ela visa altos funcionários de regimes autoritários poderosos, maior é seu valor simbólico, mas também maior é o risco de retaliação, escalada e uso como justificativa para o endurecimento do autoritarismo interno sob a retórica da soberania ameaçada. O exemplo da Bielorrússia também oferece lições relevantes. Após as eleições fraudulentas de 2020 e a repressão violenta contra manifestações pacíficas, diversos países europeus e norte-americanos utilizaram legislações Magnitsky para sancionar o presidente Alexander Lukashenko e membros de seu círculo próximo. As medidas foram tomadas em um contexto de flagrante ruptura democrática e violações sistemáticas de direitos civis. No entanto, o impacto direto dessas sanções sobre a conduta do regime foi mínimo. Lukashenko permaneceu no poder, intensificou os laços com a Rússia e manteve a repressão. Isso evidencia um aspecto crucial. A eficácia da Lei Magnitsky, como instrumento de dissuasão, depende da vulnerabilidade dos alvos às sanções. Quando os indivíduos sancionados não mantêm ativos significativos em jurisdições ocidentais ou não dependem da mobilidade internacional, o efeito das medidas é essencialmente simbólico. Esse caráter simbólico, embora insuficiente para alterar condutas, pode ser poderoso em outros níveis. Ele fornece reconhecimento às vítimas, legitima o trabalho de defensores de direitos humanos e cria um registro público de responsabilização. A publicação das listas de sancionados funciona como um documento histórico, um arquivo normativo que afirma, mesmo sem força coercitiva direta, que determinados atos não são aceitáveis à luz dos princípios internacionais. Essa dimensão performativa da lei é muitas vezes subestimada,
mas têm efeitos concretos sobre o imaginário político, o discurso público e a constituição de uma memória jurídica das violações. No entanto, nem todas as aplicações da Lei Magnitsky dizem respeito a regimes autoritários consolidados. Há também casos em que as sanções são aplicadas a indivíduos envolvidos em corrupção sistêmica em países formalmente democráticos. O uso do dispositivo nesse contexto revela sua adaptabilidade, mas também sua potencial controvérsia. Quando políticos, empresários ou juízes de países aliados são sancionados por corrupção grave, surgem tensões diplomáticas, acusações de ingerência e disputas quanto à validade das evidências. Em contextos assimétricos, em que a cooperação judicial entre países é limitada ou inexistente, o risco de que a Lei Magnitsky seja usada com base em informações parciais ou mal verificadas aumenta significativamente. Esse risco evidencia a necessidade de salvaguardas processuais. Embora as sanções Magnitsky não envolvam prisão ou condenação penal, seus efeitos sobre os direitos individuais são severos: congelamento de bens, restrição de circulação, estigmatização pública. Em resposta a críticas, alguns países instituíram procedimentos formais de revisão, nos quais os indivíduos sancionados podem contestar sua inclusão nas listas. No entanto, esses procedimentos variam em transparência, eficácia e independência, o que compromete a consistência do sistema. A ausência de uma instância internacional coordenadora, como um tribunal com jurisdição específica sobre esses casos, faz com que a implementação da lei dependa da vontade política e da robustez institucional de cada país. A fragmentação dos mecanismos de aplicação também dificulta a uniformização dos critérios. O que é considerado uma violação grave em um país pode não ser tratado da mesma forma em outro. Isso gera discrepâncias que minam a legitimidade do regime jurídico transnacional. A falta de um padrão global para a definição de corrupção sistêmica ou violação grave de direitos humanos abre espaço para arbitrariedades e disputas semânticas. Esse desafio é ampliado pelo fato de que as listas de sancionados são, muitas vezes, o produto de processos opacos, nos quais a sociedade civil tem pouca ou nenhuma participação. A transparência na elaboração, revisão e eventual remoção de nomes das listas é essencial para garantir a integridade do processo. Além disso, a Lei Magnitsky depende de um pressuposto básico: que os sistemas financeiros internacionais estejam dispostos a cooperar com sua execução. Isso requer não apenas boa vontade política, mas estruturas regulatórias e técnicas adequadas. Em paraísos fiscais, jurisdições opacas ou países sem acordos de cooperação, os efeitos das sanções tornam-se praticamente nulos. A existência de uma economia financeira paralela, baseada em criptomoedas, estruturas de fachada e triangulações societárias, oferece aos indivíduos sancionados uma gama de estratégias para burlar as restrições. Isso coloca em evidência a necessidade de uma política internacional mais coesa e articulada no combate à corrupção e ao financiamento de violações de direitos humanos. No campo da cooperação internacional, há sinais de avanços. A União Europeia, ao adotar seu regime Magnitsky próprio, deu um passo importante rumo à coordenação multilateral das sanções. A criação de listas comuns, com critérios uniformes e base documental compartilhada, fortalece a credibilidade do processo e amplia seu alcance. Essa coordenação também permite responder de forma mais eficiente a violações graves, como genocídios, execuções extrajudiciais, escravidão moderna e repressão política. No entanto, a existência de vetos e interesses conflitantes entre os Estados-membros da UE continua a limitar a aplicação plena dessas medidas. O fortalecimento do regime jurídico Magnitsky exige, portanto, uma arquitetura institucional mais robusta, que vá além das iniciativas nacionais isoladas. É necessário construir mecanismos de deliberação conjunta, com participação da sociedade civil, transparência processual
e salvaguardas contra abusos. A consolidação de um sistema internacional de sanções individuais, baseado em critérios jurídicos consistentes, é uma tarefa urgente, mas politicamente delicada. Envolve a redefinição do papel das instituições multilaterais, a revisão de tratados internacionais e a negociação de consensos mínimos entre atores com visões de mundo divergentes. Nos próximos textos, abordaremos a relação entre a Lei Magnitsky e os princípios do direito internacional clássico, os debates sobre soberania e não intervenção, os desafios para sua consolidação em uma ordem multipolar e as perspectivas de integração com tribunais penais internacionais. Também discutiremos as críticas mais estruturadas ao regime jurídico Magnitsky e as possíveis reformas para sua efetivação global sem erosão da legitimidade jurídica. A relação entre a Lei Magnitsky e os fundamentos clássicos do direito internacional está no centro de um dos debates mais importantes sobre o papel da justiça em uma ordem global, marcada por tensões entre soberania nacional, responsabilidade universal e conflitos de interesses estratégicos. Historicamente, o direito internacional público se organizou a partir de um princípio fundacional, a soberania dos Estados. Esse princípio, consagrado no sistema westphaliano e reforçado ao longo dos séculos por convenções, tratados e práticas diplomáticas, pressupõe que os Estados têm autoridade plena sobre seus assuntos internos e que nenhuma autoridade externa pode interferir legitimamente em sua jurisdição, exceto sob condições extremamente restritas. A aplicação da Lei Magnitsky, ao permitir que um país sancione indivíduos estrangeiros por atos cometidos em seu próprio território e sem relação direta com cidadãos do país sancionador, representa uma tensão direta com esse princípio e, por isso, demanda análise conceitual aprofundada. A primeira implicação desse confronto diz respeito à tensão entre jurisdição e extraterritorialidade. O direito penal clássico é territorial por natureza. Aplica-se a condutas cometidas dentro das fronteiras de um Estado, ou contra interesses ou cidadãos desse Estado. A Lei Magnitsky rompe essa lógica, ao estabelecer sanções que têm como critério condutas ocorridas em qualquer parte do mundo, contra qualquer vítima, desde que consideradas violações suficientemente graves de direitos humanos ou atos de corrupção sistêmica. Essa universalização da competência, embora não configure um processo penal formal, implica uma nova forma de jurisdição moral, na qual o critério de legitimidade não é mais a soberania estatal, mas a gravidade do ato e a existência de consenso normativo internacional sobre sua inaceitabilidade. Esse tipo de universalidade remete a debates históricos sobre justiça internacional, especialmente os travados após a Segunda Guerra Mundial. Os julgamentos de Nuremberg e Tóquio estabeleceram o precedente de que certas ações são tão ofensivas à humanidade como um todo, que podem ser julgadas fora da jurisdição dos estados onde ocorreram. Essa noção evoluiu para o conceito de jurisdição universal, aplicado em casos específicos de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No entanto, a aplicação da jurisdição universal requer procedimentos judiciais complexos, normas de due process e, geralmente, a presença física do acusado. A Lei Magnitsky, por sua vez, não é um processo penal, mas uma sanção administrativa e diplomática que não exige julgamento formal nem condenação judicial. Isso amplia significativamente o alcance prático da responsabilização, mas também reduz as garantias de defesa e devido processo, criando um dilema jurídico e ético. De um lado, há um avanço pragmático na responsabilização de agentes estatais que, por operarem em regimes autoritários ou falidos, não podem ser processados internamente nem extraditados para jurisdições internacionais. De outro, há o risco de que essa responsabilização ocorra com base em critérios pouco transparentes, sem ampla possibilidade de contraditório e com forte carga política. Essa ambiguidade ameaça tanto a eficácia quanto a legitimidade do mecanismo.
Estados visados pelas sanções frequentemente argumentam que a aplicação da Lei Magnitsky viola a Carta das Nações Unidas, especialmente os princípios de não intervenção e igualdade soberana entre os Estados. Ainda que essas sanções não sejam tecnicamente coercitivas, já que não envolvem uso da força, elas afetam diretamente os interesses políticos e financeiros de atores internos, gerando efeitos de pressão que, do ponto de vista prático, funcionam como formas de ingerência. Esse argumento é particularmente poderoso em um contexto de ordem mundial multipolar, em que potências regionais emergentes procuram reforçar sua autonomia e contestar o domínio normativo do Ocidente. A crescente tensão entre blocos geopolíticos distintos, como Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia e outros, faz com que a aplicação seletiva da Lei Magnitsky seja percebida como instrumento de hegemonia moral, usado de maneira assimétrica para preservar a primazia normativa de certos países. O fato de que as maiores democracias ocidentais são, até o momento, os principais aplicadores dessa legislação, enquanto regimes autoritários ou híbridos a criticam, acentua o caráter ideológico do debate. A crítica recorrente de que se trata de uma lei imperial disfarçada de moralidade encontra terreno fértil onde há histórico de intervenções unilaterais, guerras preventivas e duplo padrão no tratamento de aliados e adversários. No entanto, essa crítica não pode obscurecer a centralidade de um problema real: a falência de sistemas judiciais em diversas partes do mundo, para responsabilizar efetivamente agentes de Estado envolvidos em violações graves. Em muitos países, os perpetradores de crimes contra a humanidade desfrutam de total impunidade, protegidos por redes políticas, sistemas judiciais capturados ou ausência de mecanismos de controle. Nesses casos, a Lei Magnitsky surge como um mecanismo de responsabilização residual, uma forma mínima de justiça quando todas as demais instâncias falharam. Ela não substitui o julgamento penal, mas oferece uma consequência real, financeira, diplomática e simbólica, para comportamentos que de outra forma seriam ignorados. Trata-se, nesse sentido, de uma tentativa de preencher uma lacuna estrutural da ordem internacional, ainda incapaz de garantir proteção efetiva contra abusos cometidos por Estados soberanos. Outro ponto de tensão importante entre a Lei Magnitsky e o direito internacional clássico diz respeito ao papel dos tribunais internacionais. A criação da Corte Penal Internacional, CPI, pelo Estatuto de Roma, representou uma esperança de que o mundo caminharia para uma responsabilização jurídica formal, com normas procedimentais claras, acusação estruturada, defesa garantida e julgamento por um órgão multilateral. No entanto, a realidade é que a CPI opera com limitações severas, sofre resistência de países poderosos que não ratificaram o Estatuto, enfrenta dificuldades logísticas e políticas para conduzir investigações e julgamentos e lida com uma percepção crescente de seletividade em seus alvos. A Lei Magnitsky, ao oferecer um mecanismo mais ágil e administrativamente simples, é vista por muitos como uma resposta a essas limitações. Mas essa agilidade tem um custo. Ela substitui o devido processo penal por decisões executivas, muitas vezes tomadas em comissões fechadas, ou com base em relatórios não públicos. Essa substituição pode parecer pragmática, mas carrega riscos substanciais para o Estado de Direito. Sem critérios uniformes, sem mecanismos de apelação consistentes e com alta dependência da vontade política, o regime Magnitsky corre o risco de se tornar um instrumento arbitrário. Além disso, a proliferação de regimes nacionais inspirados na lei, com diferentes listas, critérios e procedimentos, pode gerar fragmentação normativa, dificultando a construção de um sistema internacional coerente. Para evitar esse risco, seria necessário coordenar esforços multilaterais para harmonizar os critérios de aplicação, criar fóruns de revisão independentes e estabelecer uma base comum de evidências e princípios jurídicos. A coordenação entre União Europeia, G7, ONU e outros organismos internacionais
pode fornecer a base para essa harmonização, mas tal projeto exige vontade política sustentada e compromisso com a legalidade internacional. É nesse ponto que surge uma nova pergunta. Seria possível institucionalizar o regime Magnitsky dentro de um organismo internacional dotado de legitimidade multilateral e capacidade técnica para conduzir investigações e propor sanções? Essa proposta implicaria a criação de uma agência internacional de responsabilização individual, voltada especificamente para casos de corrupção e violações de direitos humanos fora do alcance das jurisdições nacionais ou dos tribunais penais internacionais. Tal agência poderia operar com transparência, garantir direito de defesa e revisão, e funcionar como elo entre a denúncia da sociedade civil e a sanção formal. Essa proposta, ainda incipiente, poderia transformar o regime Magnitsky de uma ferramenta unilateral em um mecanismo normativo de alcance global, ancorado em regras e procedimentos claramente definidos. Enquanto isso não ocorre, é necessário reconhecer o regime Magnitsky como um modelo jurídico em construção, sujeito a disputas interpretativas e a revisões estruturais. Seu potencial para transformar a lógica da responsabilidade internacional é inegável, mas seu sucesso dependerá da capacidade dos Estados de equilibrar eficácia com legalidade, rapidez com garantias e moralidade com coerência. A tensão entre soberania e justiça, que perpassa toda a história do direito internacional, permanece viva, e a Lei Magnitsky é um dos principais campos de batalha onde esse embate se manifesta. Nos próximos ensaios, encerraremos a análise examinando as reformas institucionais possíveis para fortalecer o regime. Discutiremos as críticas teóricas mais robustas à sua estrutura e impacto, e traçaremos cenários futuros para sua consolidação ou erosão. Avaliaremos ainda como essa legislação pode influenciar a redefinição das fronteiras entre diplomacia, justiça e moralidade na política global contemporânea. A consolidação da Lei Magnitsky como um pilar da responsabilização internacional exige um exame detalhado das reformas institucionais necessárias para garantir sua legitimidade, eficácia e coerência normativa. O regime, como demonstrado nos blocos anteriores, apresenta virtudes indiscutíveis. Cria mecanismos de pressão sobre perpetradores de graves violações de direitos humanos. Oferece reconhecimento simbólico às vítimas. Rompe com a lógica da impunidade estatal e amplia o escopo da jurisdição ética. No entanto, ele opera hoje em um terreno normativo fragmentado, politicamente carregado e institucionalmente vulnerável. Para que sua função de justiça transnacional seletiva não se deteriore em uma ferramenta arbitrária ou em instrumento de poder assimétrico, será necessário redesenhar suas bases operacionais em 3 níveis: normativo, institucional e procedimental. No plano normativo, a primeira urgência consiste em estabelecer critérios jurídicos claros, transparentes e publicamente verificáveis para a definição de violação grave de direitos humanos e de corrupção sistêmica. Esses termos, embora comuns no vocabulário político, carecem de uniformidade técnica nos diversos regimes nacionais que adotaram a legislação Magnitsky. Essa ambiguidade conceitual permite interpretações divergentes e decisões politicamente orientadas, sem controle externo efetivo. Uma definição normativa mais precisa, ancorada em convenções internacionais amplamente reconhecidas, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura ou a Convenção da ONU contra a Corrupção, permitiria maior previsibilidade e segurança jurídica. Além disso, critérios objetivos para estabelecer o nexo causal entre o agente sancionado e a conduta ilícita atribuída devem ser explicitados. O modelo atual, baseado muitas vezes em presunções ou indícios insuficientemente documentados, é vulnerável a questionamentos sobre a integridade das sanções impostas. No plano institucional, a criação de um órgão internacional multilateral de coordenação e revisão do regime Magnitsky
surge como condição para sua estabilização e expansão legítima. Esse órgão deveria operar de forma independente, com mandato definido, composição técnica e mecanismos de deliberação abertos. Poderia funcionar sob a égide de uma coalizão de estados ou mesmo ser estruturado como uma agência vinculada à ONU, com cooperação formal com o Conselho de Direitos Humanos, o Alto Comissariado e outros organismos relevantes. Sua função não seria substituir a soberania dos estados no ato de sancionar, mas fornecer parâmetros comuns, examinar a consistência das decisões nacionais, receber contestações formais e publicar relatórios periódicos com avaliação de riscos e recomendações. A ausência de tal coordenação no modelo atual permite a existência de listas divergentes entre países, sanções contraditórias e duplicação de esforços ou omissões graves. Do ponto de vista procedimental, é indispensável fortalecer as garantias mínimas de justiça para os indivíduos sancionados. Embora o regime Magnitsky não se configure como processo penal, seus efeitos, congelamento de bens, proibição de mobilidade internacional, destruição reputacional, são suficientemente graves para demandar salvaguardas procedimentais comparáveis às que se exigem em processos administrativos com consequências severas. Isso inclui o direito à informação, o acesso às provas que sustentam a sanção, a possibilidade de apresentar defesa, o direito a contraditório por meio de instância independente e, sobretudo, prazos claros para a revisão periódica da medida. A inclusão de critérios de proporcionalidade e temporalidade também é necessária. Sanções indefinidas, sem revisão, correm o risco de serem percebidas como punições perpétuas, incompatíveis com os princípios de justiça. Essas reformas, no entanto, esbarram em resistências políticas profundas. Países que utilizam o regime Magnitsky como ferramenta estratégica hesitam em abrir mão de sua autonomia decisória. Ao mesmo tempo, a criação de instâncias multilaterais exige consenso entre Estados, com visões normativas muitas vezes incompatíveis. Além disso, há o risco de que a institucionalização do regime o torne mais lento e menos responsivo à emergência. A tensão entre eficiência e legitimidade é, portanto, inevitável, mas ela não pode ser resolvida pela negação da complexidade. Ao contrário, deve ser enfrentada com racionalidade sistêmica, conscientes de que a consolidação de qualquer regime jurídico de alcance internacional exige equilíbrio entre agilidade e consistência normativa. Paralelamente à discussão institucional, há um campo relevante de crítica teórica que deve ser analisado com seriedade. As objeções mais consistentes à lei Magnitsky provêm de 4 eixos argumentativos distintos: o jurídico formal, o político estratégico, o epistemológico e o ético conceitual. O eixo jurídico formal questiona a compatibilidade das sanções com os princípios do direito internacional tradicional, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a não retroatividade das penas. O argumento aqui é que o regime cria, de fato, uma forma de julgamento político-administrativo à margem das garantias legais clássicas. Ainda que não se trate de processo penal, os impactos das sanções são equiparáveis em muitos aspectos, o que demandaria maior formalização dos procedimentos e limitações às decisões executivas. O eixo político-estratégico argumenta que o regime Magnitsky é vulnerável à captura por interesses de política externa e, portanto, tende a ser aplicado de forma assimétrica. O uso da retórica dos direitos humanos como fachada para disputas geopolíticas seria, segundo essa crítica, uma forma de legitimar sanções seletivas que não visam a justiça, mas a dominação. A ausência de sanções contra aliados estratégicos, mesmo diante de evidências claras de abusos, seria a prova da instrumentalização do regime. Essa crítica ganha força sempre que se observa a discrepância entre a veemência das sanções impostas a adversários políticos e o silêncio diante de violações cometidas por regimes aliados. O eixo epistemológico foca na qualidade da informação que sustenta as sanções. Em muitos casos,
As decisões são tomadas com base em relatórios de ONGs, denúncias jornalísticas ou documentos de difícil verificação. Ainda que essas fontes sejam frequentemente confiáveis, a ausência de um processo formal de validação, com contraditório e exame probatório estruturado, gera incerteza quanto à robustez das decisões. Esse problema é agravado pela falta de transparência nos critérios de avaliação e pela inexistência de mecanismos formais de auditoria independente. Por fim, o eixo ético-conceitual aponta para a ambiguidade entre justiça e punição. Ao criar listas de indivíduos sancionados sem julgamento judicial, o regime tende a operar como mecanismo de exclusão moral. Transforma sujeitos em símbolos do mal, sem processo de reabilitação possível. Essa lógica de demonização pode ser eficaz do ponto de vista político, mas compromete os princípios de humanismo jurídico que sustentam a própria ideia de direitos universais. O risco é que a justiça seja substituída por um regime de moralização punitiva, no qual a condenação social antecede e suplanta qualquer possibilidade de reexame. Apesar dessas críticas, é possível defender a existência de um regime Magnitsky reformado, ampliado e normativamente consistente. O desafio não está em abandonar o regime, mas em aperfeiçoá-lo, institucionalizá-lo e protegê-lo de desvios. Isso requer investimentos em inteligência institucional, cooperação jurídica internacional, tecnologia de rastreamento financeiro e formação de quadros especializados em direitos humanos e análise geopolítica. A integração entre organismos multilaterais, estados democráticos e sociedade civil será essencial para sustentar um sistema robusto de responsabilização seletiva com base em princípios éticos e jurídicos. As perspectivas futuras para a Lei Magnitsky dependem, portanto, de decisões estratégicas tomadas nos próximos anos. Se for possível construir uma base normativa comum, coordenar esforços internacionais, garantir salvaguardas procedimentais e consolidar mecanismos de revisão, o regime poderá se tornar uma peça central na arquitetura jurídica global de proteção aos direitos humanos. Caso contrário, corre o risco de fragmentar-se, perder legitimidade e transformar-se em mais um instrumento de política seletiva, vulnerável a manipulações e condenado à irrelevância. Essa bifurcação estrutural entre consolidação jurídica e degeneração política coloca a Lei Magnitsky no centro de uma encruzilhada civilizatória. A questão de fundo é se a comunidade internacional será capaz de transformar princípios éticos em práticas institucionais consistentes, capazes de resistir às pressões da geopolítica e aos interesses de curto prazo. A resposta a essa questão determinará não apenas o futuro da lei, mas também o lugar da justiça em um mundo cada vez mais interdependente, conflituoso e instável. A existência de um mecanismo que responsabiliza diretamente indivíduos por violações graves de direitos, independentemente de sua posição institucional ou de sua nacionalidade, representa uma das inovações mais relevantes do direito contemporâneo. Mas seu sucesso dependerá da coragem institucional para construir um modelo que una rigor jurídico, coerência política e compromisso ético com a dignidade humana. A Lei Magnitsky, em sua forma ideal, é a expressão dessa ambição. Em sua forma atual, é um projeto ainda em disputa. E como todo projeto de justiça, seu destino será decidido não apenas por sua estrutura formal, mas pela vontade coletiva de fazer valer seus princípios. Concluída a análise jurídica, institucional e crítica da Lei Magnitsky, é necessário agora situá-la dentro de uma matriz mais ampla de transformações históricas na concepção contemporânea de justiça internacional, responsabilidade moral e poder político. O surgimento dessa legislação não deve ser interpretado como um evento isolado, mas como sintoma e catalisador de um deslocamento mais profundo nos fundamentos normativos das relações internacionais. Esse deslocamento marca a passagem de uma lógica centrada exclusivamente na soberania estatal para uma lógica que, ainda fragmentária e instável,
tenta articular princípios universais com práticas de responsabilização seletiva. Trata-se de um processo ambíguo, marcado por tensões insolúveis, mas que revela, com clareza, a emergência de novas formas de organização da legitimidade global. No cerne dessa transformação está o esgotamento da ideia de soberania como escudo absoluto. Desde a assinatura da Carta das Nações Unidas em 1945, o princípio da soberania estatal tem sido contrabalançado por dispositivos que afirmam a indivisibilidade dos direitos humanos e a possibilidade de responsabilização internacional em caso de violações massivas. A criação de mecanismos como o Tribunal Penal Internacional, os tribunais ad hoc para a ex-Iugoslávia e Ruanda e as resoluções do Conselho de Segurança com base no capítulo 7 são expressões dessa tensão permanente. A Lei Magnitsky insere-se nesse mesmo campo de disputas, mas por um caminho lateral. Ela não depende de tratados multilaterais, não exige unanimidade diplomática e atua por meio de decisões administrativas nacionais que, no entanto, têm repercussões globais. Essa estrutura lateraliza o sistema internacional clássico, ao permitir que estados individuais operem como vetores de justiça transnacional. O custo disso é a erosão da centralidade dos mecanismos multilaterais. O benefício é a agilidade e a eficácia prática das medidas. Essa ambivalência caracteriza o momento atual, entre o ideal de um sistema internacional regido por normas universalmente aceitas e a prática concreta de um sistema fragmentado, desigual e reativo, onde a responsabilização depende da disposição política dos estados mais influentes. Nesse contexto, a Lei Magnitsky funciona como uma forma de intervenção indireta, que evita os altos custos políticos e militares das intervenções clássicas, mas que ainda assim altera as dinâmicas internas dos estados afetados. Ela opera nos interstícios da legalidade e da moralidade, sem se comprometer plenamente com nenhuma das duas esferas. Essa posição liminar confere à Lei Magnitsky um potencial disruptivo. Ela desloca os termos da política internacional ao introduzir a figura do indivíduo como sujeito de sanção. Isso representa uma mutação silenciosa, porém profunda, no paradigma da responsabilidade. Até então, os sistemas sancionatórios operavam sobre coletividades, estados, instituições, populações inteiras, com pouco ou nenhum critério de distinção entre responsáveis e não responsáveis. As sanções econômicas tradicionais, por exemplo, atingem toda a população de um país, independentemente de sua participação nas decisões do governo. A Lei Magnitsky inverte essa lógica. Ela visa diretamente aqueles que tomaram as decisões, executaram os atos, financiaram os abusos ou lucraram com a impunidade. Com isso, ela cria uma nova figura jurídica e política, o agente estatal responsabilizável independentemente do julgamento penal formal. Essa figura rompe com a lógica da imunidade institucional e representa um avanço conceitual importante. No entanto, ela também produz efeitos colaterais. Ao concentrar a responsabilização em indivíduos específicos, pode contribuir para a ilusão de que os sistemas são saudáveis e os problemas se reduzem a maçãs podres. Essa ilusão reforça uma concepção moralista da política que evita o enfrentamento das estruturas sistêmicas de repressão, corrupção e autoritarismo. Nesse sentido, a Lei Magnitsky corre o risco de funcionar como válvula de escape simbólica. Sancionam-se alguns nomes, condenam-se algumas figuras públicas, mas mantêm-se intocadas as engrenagens institucionais que produzem e reproduzem as violações. Essa limitação, contudo, não invalida o potencial transformador do regime. Ela apenas exige uma ampliação da sua aplicação e integração com outras formas de responsabilização institucional, como reformas judiciais internas, comissões de verdade, investigações parlamentares, mecanismos anticorrupção e cooperação com tribunais internacionais. A Lei Magnitsky pode, nesse sentido, funcionar como instrumento de pressão complementar.
não como substituto da justiça formal. Sua eficácia máxima será atingida quando usada em articulação com outras ferramentas jurídicas, diplomáticas e políticas, dentro de uma estratégia coordenada de combate a violações e de reconstrução institucional. Para isso, será necessário que a comunidade internacional abandone a lógica da resposta ad hoc e caminhe em direção a uma estrutura de governança normativa mais estável. Nesse processo, a sociedade civil organizada terá papel decisivo. Organizações de direitos humanos, jornalistas investigativos, acadêmicos e defensores públicos são os principais produtores das evidências que alimentam os regimes de sanções. Sem sua atuação constante, sistemática e tecnicamente qualificada, o regime perde substância e legitimidade. A articulação entre esses atores e os órgãos estatais responsáveis pela aplicação das sanções deve ser fortalecida por meio de canais institucionais claros, protocolos de verificação e fóruns de deliberação. A transparência e a responsabilidade compartilhada são fundamentais para impedir que o regime se transforme em espaço de manipulação política ou em instrumento de perseguição seletiva. Além disso, o fortalecimento da cultura jurídica em torno da Lei Magnitsky exige educação pública sobre seus fundamentos, objetivos e limites. Em muitas sociedades, o regime é pouco conhecido, mal compreendido ou instrumentalizado em narrativas polarizadas. A construção de uma cultura cívica baseada na noção de que direitos humanos não são prerrogativas nacionais, mas obrigações universais, é um dos maiores desafios da nossa época. Essa cultura deve ser construída a partir da escola, das universidades, dos meios de comunicação e das instituições democráticas. O entendimento público de que há padrões mínimos de civilidade que não podem ser violados impunemente, independentemente da cultura, regime ou ideologia, é condição para a sustentação moral do regime Magnitsky. Essa cultura também precisa ser acompanhada por uma consciência histórica. A emergência de um sistema de sanções individuais por violação de direitos humanos não é um acaso da conjuntura, mas resultado de um longo processo de luta política, teórica e institucional. Ele remonta às batalhas contra o totalitarismo, às mobilizações anticoloniais, às campanhas contra a tortura, ao movimento por justiça transicional. Cada cláusula da Lei Magnitsky carrega em si o peso dessas lutas, suas vitórias parciais, suas derrotas dolorosas, seus impasses teóricos. Compreender esse legado é essencial para evitar o cinismo ou o esvaziamento do regime. Não se trata de uma legislação neutra, mas de um marco civilizacional em disputa. Essa disputa, por sua vez, não se dá apenas entre estados, mas no interior das próprias sociedades democráticas. O crescimento de movimentos autoritários, o ataque à imprensa livre, o enfraquecimento das instituições judiciais e a deslegitimação dos direitos humanos como valor universal ameaçam diretamente os fundamentos do regime Magnitsky. Se esses processos avançarem, não será apenas a aplicação da lei que estará em risco, mas a própria ideia de justiça como valor normativo transnacional. Proteger o regime, portanto, implica também proteger a democracia, a separação dos poderes, o espaço cívico e a liberdade acadêmica. Essas dimensões estão intrinsecamente ligadas e não podem ser tratadas isoladamente. Por fim, é necessário reconhecer que a Lei Magnitsky é um artefato político tanto quanto jurídico. Ela não opera em um vácuo normativo, mas em um campo denso de forças, interesses, valores e disputas. Seu valor reside precisamente em sua capacidade de agir nesse campo sem se submeter integralmente a nenhuma lógica dominante. Ela afirma uma responsabilidade ética mínima, que ultrapassa fronteiras, desafia impunidades e reafirma a dignidade humana como referência última da ordem internacional. Essa afirmação é frágil, inacabada, cheia de contradições, mas é indispensável. Em um mundo em que a barbárie está sempre à espreita, a existência de mecanismos que dizem "isso não é aceitável"
tem um valor que transcende o impacto direto das sanções. Ela representa a recusa do silêncio, a recusa da normalização da violência, a recusa da indiferença. Portanto, o futuro da Lei Magnitsky não está garantido. Ele depende de decisões políticas, de mobilizações sociais, de avanços jurídicos e de compromissos institucionais. Ele depende, sobretudo, da manutenção de uma cultura pública que valorize a justiça, a verdade e a dignidade como fundamentos da convivência humana. Essa cultura não se impõe por decreto, nem se preserva por inércia. Ela precisa ser cultivada, defendida, transmitida, e nisso, cada geração tem um papel a cumprir. O regime Magnitsky é apenas uma ferramenta, poderosa, mas insuficiente. Cabe a nós decidir como, quando e por que usá-la. E, mais do que isso, cabe a nós decidir se estamos dispostos a construir um mundo onde sua existência não seja mais necessária. Até lá, que ela sirva como lembrete de que a impunidade não é destino e que a justiça, mesmo tardia, mesmo incompleta, é sempre possível.